Olá, gestores, técnicos e conselhos de saúde, sejam bem-vindos a mais esse vídeo promovido pela CEIMP Roraima sobre emendas parlamentares. Hoje nós vamos falar sobre, na verdade, nós vamos trazer um exemplo, prático, de como fazer um alinhamento de proposta de emenda, ao DOME do plano de saúde em relação ao custeio PAP. Na verdade, por trás desse exemplo, é para que a gente possa entender mais a fundo a lógica que funciona de alinhamento entre o plano de saúde e a proposta de emenda, para que você entenda na prática como é esse pensamento, como deve ser esse pensamento lógico, de fazer esse alinhamento, tá? Muitas dúvidas surgem do que pode usar ou não o recurso, mas o que a gente tem que ver, é o que está além daquele entendimento mais batido. Ah, é um recurso de investimento, é um recurso de custeio e por aí vai, tá? Trouxemos esse exemplo aqui, né? Então, aqui eu trouxe, aqui, o programa estratégico, que é o incremento temporário de custeio de serviços de atenção primária à saúde, que é representado por essa ação aqui, 2089, tá? Essa ação aqui é uma ação de emenda, né? Vamos dizer, o código, desse programa estratégico, dessa ação financiável, de emenda, Segundo a classificação do Fundo Nacional de Saúde, vamos dizer assim, Tá. E aqui a gente coloca aqui, ó. Então, o nome do programa é Incremento Temporário ao Custeio de Serviços da Atenção Primária à Saúde. O código da ação é 2089, Como consultar essa ação, a emenda, a proposta de emenda, o tipo de ação, se é custeio, se é investimento, já tem um outro vídeo que a gente explica isso, de como fazer essa consulta nos painéis InvestSUS, tá? Nos painéis InvestSUS, lá do Fundo Nacional de Saúde, a gente já mostra como é que faz essa consulta. Eu quero saber qual é o número da ação dessa emenda, se ela é custeio ou não, Qual é o tipo, tá? Então, a gente já mostrou isso, tá? E aí, a gente tem o nome da ação. O nome da ação é Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas. Só pelo nome da ação, a gente já percebe uma série de coisas ligadas a ela. Primeiro, essa ação aqui, que é custeio, chamada, como custeio PAP, ela tem como foco a atenção primária e ela tem como foco o custeio dos serviços ligados à atenção primária à saúde. Todos os serviços. Não temos aqui nenhuma exceção, tá? E ela serve exclusivamente para o cumprimento de metas. Aonde é que estão essas metas? Dentro do plano de saúde, tá? Aqui a gente tem, então, novamente, o código da ação, a gente tem uma classificação aqui da natureza da despesa, que é 3, que é uma despesa despesa corrente, de custeio, Objeto financiável, chamado custeio PAP, da atenção primária. E aqui a gente tem uma descrição extraída da cartilha do Fundo Nacional de Saúde, bem aprofundada do que ela é. Então, olha aqui, ó, os recursos de incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde destinam-se à complementação temporária ao financiamento da PENAB, constante na Portaria de Consolidação número 2 e Portaria Consolidação número 6. Então, a política PENAB em si, ela está escrita na Portaria de Consolidação número 2 e seu financiamento na Portaria de Consolidação número 6. Ambas de tal data, e alterações, com exceção do custeio com vedação constitucional.
tá? Então, qual é o programa ou a política aqui que ela vai custear? Toda a PENAV. Então, o que eu estou olhando aqui? Ela serve para o custeio dos serviços da atenção primária, todos os serviços, ligados à Política Nacional de Atenção Básica, né? Ou seja, a PENAB, né? Inteira, e para o cumprimento de metas, ou seja, aquilo que está elencado como meta dentro do plano de saúde daquele município. Os recursos da emenda parlamentar destinado ao incremento temporário, como é o caso, não poderão ser utilizados para o pagamento de servidores inativos, servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos serviços relativos ao respectivo bloco, que aqui seria atenção primária, previstos no plano de saúde. Olha aqui, novamente plano de saúde, né? Gratificação de funções de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços relativos ao respectivo bloco. Pagamentos de assessorias e consultorias prestadas por servidores pertencentes ao quadro do próprio município e obras de construções novas, exceto aquelas que se referem a reformas e adequações de imóveis já existentes, tá? Utilizados para realizações de ações e serviços de saúde. Em resumo, o que ele diz aqui? Que eu não posso gastar com servidor inativo e dentro dos servidores ativos, independentemente da forma de vínculo, eu poderia gastar com aqueles que estivessem diretamente ligados a funções, né, relativas à atenção primária, né? Aquelas pessoas que estão desempenhando funções diretamente ligadas aos serviços da atenção primária, tá? E reformas, pequenas reformas e adequações de imóveis, ou seja, eu não posso gastar o recurso para construção, ampliação e, de fato, reforma mesmo, que é derrubar parede, né? Fazer toda uma mudança, né? Pequenas reformas, adequações, pintar parede, consertar alguma coisa, eu posso. Mas eu fazer reforma de verdade mesmo, derruba uma parede, derruba uma janela, uma porta, aí é reforma, aí eu não poderia usar o recurso, tá? Além de construções e ampliações, também é vedado, construções e ampliações de imóvel, tá bom? No entanto, a vedação destinada do recurso de emendas para pagamentos de pessoal ou encargos sociais é aplicável aos recursos de emendas individuais. Então, como a gente está lidando com emendas individuais, eu não posso pagar pessoal, independentemente se ele trabalha diretamente ou não ligado aos serviços, tá? Então, mesmo que aqui ele diga que eu posso, aqui, por se tratar de uma emenda individual, a vedação ela é restrita, né? Ou seja, eu não posso em nenhum tipo de caso, né? Só vai ser permitido pagamento de pessoal, de encargos sociais, no caso de emendas de bancada ou emendas de comissão. Mas emendas individuais, eu não posso nem pagar pessoal e nem comprar medicamento. Essa vedação, ela é total. Ressalta-se que a utilização dos recursos de incremento temporário ao custeio de serviços da atenção primária à saúde deverá estar alinhada ao Plano Municipal de Saúde, bem como prevista na Programação Anual de Saúde, ou seja, alinhada às diretrizes, objetivos e metas do plano e da paz, tá? Esse texto aqui todinho foi extraído da própria cartilha do Fundo Nacional de Saúde, a cartilha de proposta de 2025, ok? Não foi nada, é Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, tá? Instrumento de repasse, somente eu tenho uma modalidade fundo a fundo, quer dizer, o Ministério já deposita diretamente o valor dessa emenda de custeio pago diretamente no Fundo Municipal de Saúde, e quem pode receber? Somente municípios e Distrito Federal, tá bom? Então, o que a gente só reforçando, esse incremento temporário de custeio de serviços de toda a atenção primária, ela tem que estar alinhada ao plano. Então, aqui eu trouxe um exemplo real de uma diretriz, objetivos e metas, né,
de um plano, tá? De saúde, para que a gente possa compreender isso na prática melhor. Então, vamos lá. Na diretriz está escrito proporção de atenção integrada à saúde de crianças, da mulher e fortalecimento da rede materno-infantil, com ênfase na qualidade, assistência do pré-natal, parto e nascimento. Objetivo: implantar ou implementar ações de prevenção, detecção precoce e tratamento oportuno do câncer de mama e colo do útero. Meta: ampliar a razão de mulheres na faixa etária de 25 a 65 anos, com um exame citopatológico a cada 3 anos, tá? Indicador: razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária. Unidade de medida, percentual, aí eu tenho a meta de 2025, é 40%. E eu tenho uma ação, aqui na PAS, a gente consegue enxergar. No plano, o plano de saúde, ele vai diretriz, objetivos e metas. Na PAS, além de ele puxar a programação anual de saúde, para quem não sabe como funciona, ela puxa automaticamente do plano a diretriz, objetivo e meta. E eu só faço acrescentar na programação anual de saúde a ação. Então, olha só essa ação. Disponibilizar o acesso ao exame de citopatologia para as mulheres dessa faixa etária nos territórios. Vamos lá. O que eu preciso fazer para atingir essa meta? Que essa meta qual é? Ampliar a razão de mulheres na faixa etária com um exame citopatológico a cada 3 anos. Eu tenho que realizar ações de educação em saúde e comunicação, né? São campanhas, né? Ações de palestras, eventos, né? Em diferentes lugares. Eu tenho que intensificar a busca ativa de mulheres de 25 a 64 anos. Então, eu tenho que fazer não só uma campanha, né? Uma divulgação, né? Das informações de saúde para esse público, mas também buscar essas mulheres, onde é que elas estão, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a realização de visitas domiciliares realizadas pelo ACS cada um deles no seu micro, na sua micro área, tá? Rastreando essas mulheres nessa faixa etária aqui, ó, ok? E eu tenho, e para assim, vamos terminar que ainda tem mais coisa. E eu tenho ainda que ampliar a oferta do exame citopatológico. Como é que eu faço a ampliação dessa oferta de exames? Por meio de consultas e exames. Então, eu tenho que ofertar consultas, eu tenho que fazer atendimentos médicos, e eu tenho que ter meios de realizar esses exames. Note só a ação. Disponibilizar o acesso ao exame de citopatologia para as mulheres dessa faixa etária nos territórios, né? Aqui ele fala especificamente do exame. Mas, se a gente olhar para a meta, é algo muito maior, até mesmo também para chegar nesse exame, existe algo muito maior, né? Muito maior que tem que ser feito, que é esse conjunto de ações aqui, tá? Além dessas ações por trás, eu não posso me esquecer que eu tenho que ter profissionais de saúde contratados, eu tenho que ter, né, profissionais de saúde, eu tenho que ter materiais, né, material de consumo, né, material de expediente, eu tenho que ter material de expediente, eu tenho que ter veículos para transportar, por exemplo, esse ACS, né, nos lugares, nos domicílios para essas pessoas, ou ainda veículos que possam trazer essas pessoas para a realização de consultas e exames, né? Então, olha só, eu tenho uma série de ações de saúde que devem ser feitas para poder atingir essa única meta aqui, ó. Vejam como é amplo. E aí eu tenho uma pergunta. Se o município ele quer disponibilizar acesso ao exame de citopatologia, o que ele pode fazer? Ele pode fazer uma contratação
né? Ele pode contratar um laboratório, né? Um laboratório clínico para realizar exames médicos, não é verdade? Para ofertar esses exames de citopatologia. Então, ele pode contratar, ok? Agora, vamos entender uma questão aqui. No momento que o município ele tem a opção de contratar um laboratório, ou ele tem a opção também de regular esses pacientes, né, para a realização de consultas e exames com a rede especializada, por exemplo, do Estado, se ele também tiver à disposição, tá? Vai depender muito do arranjo, né, do arranjo dos serviços de saúde, né, e dos fluxos e também da organização da regulação dentro na relação entre o município e o Estado, tá? Então, ele pode contratar um laboratório, ele pode fornecer um transporte para essas pessoas para irem para um outro município para realizar as consultas, os exames, ou só os exames, tá? Vai depender do arranjo. Eu tenho infinitas possibilidades, tá? E isso aqui é tudo recurso de custeio de atenção primária. Não vai ser recurso de atenção especializada. Por que, que esse custeio não vai ser atenção especializada? Porque qualquer decisão que o município busque para cumprir essa ação, para atingir essa meta ela tem como único foco atingir a atenção primária. Ela está focada no objeto da atenção primária, tá certo? Então, quando ela fala aqui da atenção integral, saúde da mulher, do fortalecimento da rede materno-infantil, tá certo? E ele fala a ampliação da cobertura, né, de exames citopatológicos, né? Ela está dentro, né, das políticas de prevenção do câncer, dentro da atenção primária. Se lembra que lá na frente a gente falou que poderia custear qualquer serviço, né? Aí voltando àquele primeiro slide aqui, ó. Eu posso utilizar o incremento PAP para o custeio de todo e qualquer serviço da atenção primária à saúde para o cumprimento das suas metas. Entende? A minha meta é de atenção primária. Os serviços aqui que eu estou buscando está ligada à atenção primária, não está ligada à atenção especializada. Tá entendendo? Então, se eu vou levar essa paciente para outro município para realizar exames ou consultas com especialista, esse transporte, ele é um custeio de serviço de atenção primária. Ou se eu vou ofertar, eu disponho de médicos que possam dar essa consulta dentro da minha rede de atenção primária, dentro da minha rede de serviços de atenção primária daquele município. E eu ainda contrato um laboratório para ofertar aquele exame dentro do meu município, por dificuldade, por exemplo, de levar esse paciente para fora, tá? Eu estou atingindo uma meta de atenção primária, ok? Nunca, lembre-se, nunca a atenção especializada, ela pode tirar a autonomia das decisões que pertence à atenção primária. Quanto mais serviços eu puder ofertar, quanto mais coisas eu puder fazer no meu território, naquele meu município, mais próximo da população, melhor. Tá entendendo? Melhor para mim, né? Melhor para, né? Melhora os indicadores de saúde, ok? Então, voltando ao caso aqui que a gente tá. Então, olha só. Então, eu sei o conjunto de coisas que eu posso fazer, né, para atingir essa meta ligada à atenção primária. Isso aqui não é atenção especializada, tá? Aí vem uma questão bem interessante, né? O município, ele vai contratar um laboratório clínico exclusivamente para a realização de exame de citopatologia no próprio município? Vamos lá. A gente tem como uma meta aqui, né, disponibilizar acesso ao exame de citopatologia. Faz parte da minha meta de ampliação de cobertura, né, de exames.
E aí, no momento que o município vai utilizar aquele recurso de custeio PAP para contratar o serviço de laboratório clínico, mas só para realizar exame de citopatologia? Não. O município vai contratar uma empresa especializada na realização de exames laboratoriais para diagnóstico de diversas doenças, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e demais. O que a gente está observando aqui? Que na prática, ele pode utilizar um recurso custeio PAP para ir além daquela meta que eu coloquei no InvestSUS, tá? Então vamos lá, concluímos então que uma proposta de emenda, como a de custeio PAP, ela pode estar vinculada a mais de uma meta do plano de saúde, e não apenas a uma única, como impõe o sistema InvestSUS. Então, embora o sistema InvestSUS ela coloque uma única meta, né, um único DOME lá, na prática, a gente pode utilizar esse recurso para mais de uma meta, porque é custeio PAP. Ela pode ser utilizada para muito mais coisas, né, além daquela meta. Né? Então, por exemplo, além da ampliação de cobertura do colo de útero, eu posso utilizar para ações de câncer de mama, eu posso utilizar para ações de diabetes, né? Cuidar da pessoa idosa. Eu posso utilizar para ações de hipertensão, né? Doenças cardíacas e várias outras coisas, né? Entende? Porque, na prática, quando eu vou contratar esse laboratório, por exemplo, ou eu vou custear combustíveis, veículos, ou comprar material de consumo, tudo isso é custeio, né? Eles não vão se amarrar a uma única ação de saúde. Em resumo, ou alguma única meta, uma única meta de saúde. Eles vão estar, na verdade, realizando diversas ações de saúde, atingindo várias metas simultaneamente. Então, por isso é fundamental, né, que mesmo que haja essa imposição do InvestSUS de uma meta só, é fundamental que os gastos das emendas, elas estejam relacionados estejam eles relacionados a uma ou mais metas, sejam detalhados na PAS e no relatório anual de gestão. Por isso que eu preciso ter o detalhamento desses gastos, né? A quais metas, de fato, aqueles recursos de emendas estão sendo utilizados, se, né, seja uma ou mais metas. E eu vou detalhar isso, tanto na programação anual de saúde, eu falo aqui dos documentos físicos, né? E no RAG, não só no documento físico, mas também dentro do DigiSUS, né? No item da execução financeira, né? Lá no campo aberto, você também vai detalhar isso, tá? E na PAS, principalmente no documento físico. Então, eu tenho que detalhar nos documentos físicos e, se possível, também dentro do sistema do DigiSUS. Esse detalhamento eu tenho que dar, para dar o máximo de transparência. Sou eu que estou falando? Não. É a decisão da DPF, do Supremo Tribunal Federal. Então, ele fala aqui, no item 12, lá da DPF, ele fala o seguinte, né? Ele vai falar aqui, né, em relação às emendas na área de saúde, doravante, a sua destinação está condicionada ao atendimento das orientações e critérios técnicos indicados pelo gestor federal do SUS e fixado pelas comissões bipartite e tripartite, né, com base na Lei 8.8080. O cumprimento deste requisito deve ser aferido pelo gestor federal previamente à liberação do recurso. E seu descumprimento caracteriza impedimento de ordem técnica à execução. Nós já falamos, tivemos um vídeo sobre esse impedimento de execução de emenda financeira de emenda. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo, tá? Ademais, a execução de emendas em saúde deve ser expressamente referida na programação anual de saúde e na prestação de contas por meio do relatório anual de gestão. Então, independentemente se no InvestSUS eu amarre só uma meta, na prática, não é isso que acontece, tá? Então, essa é a verdadeira lógica que a gente tem que ter de alinhamento entre uma proposta de emenda, um recurso de emenda, com o plano de saúde,
né? Que por mais que o InvestSUS tenha essa amarração a uma única meta, que não deveria, na verdade, porque não é assim que acontece na realidade, né? A gente tem que detalhar isso, né? Dando a maior transparência na programação anual de saúde e no relatório anual de saúde, para que fique claro quais propostas de emendas estão vinculadas a quais metas, ok? A quais metas, mesmo que uma única proposta se relacione com várias metas simultaneamente, ok? Então, minha gente, esse vídeo ele mostra aqui um exemplo, né, prático em relação a esse alinhamento de propostas entre o alinhamento da proposta de emenda com, né, dessa ação financiável, de uma ação financiável com o plano, né, com a diretriz, objetivos e metas, né, constantes no plano de saúde, tá? E aqui trazemos o pensamento lógico. A gente vai ter que observar sempre a redação, né? Como a gente viu aqui no primeiro slide, que aquela ação, ela engloba, olha só, custeio PAP, ele engloba toda a PENAB, né? Então, ela complementa recursos, mas da PENAB. Ela não tem restrições, ela custeia todos os serviços para cumprimento das metas que estejam constantes do plano, tá? Então, quando a gente for ler, a gente tem que observar nessa redação, né? Tem que observar a abrangência, o escopo, né? De fato, né? Para entender melhor as delimitações daquele recurso de emenda, tá? E como isso vai se encaixar dentro das metas do meu plano, ok? Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E até a próxima. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem encaminhar e-mail para a CEIMP ou deixe as suas dúvidas aqui nos comentários. Obrigada.